todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, um feliz ano novo para todos, que esse ano, como sempre, de muita luta, de muita batalha, mas sem luta não há vitória, e que a espiritualidade superior, todos os nossos mensageiros, diretos protetores, nos orientem, nos guiem e vão nos acolher durante todo esse ano, sempre, que assim seja. A gente está voltando. Hoje palestra, amanhã tem atividade? Amanhã não, avisa que a reza só volta em fevereiro. A reza de terça-feira, com a equipe de Dona Joana, só vai voltar na primeira terça de fevereiro. Mas o passo magnético é no sábado. Mas no sábado agora, com o Luiz Sérgio, tem um passo magnético a partir das 2 horas da tarde. Quem quiser pode chegar que vai ter o atendimento. Tá? E quarta-feira já tem o tempo. E quarta-feira, só na terça-feira que tem esse pequeno hiato, tá? Mas segunda e quarta os trabalhos continuam bombando, tá bom? Pedindo a todos que a partir desse momento, como de praxe, que desliguemos os celulares, tá? Para que a gente possa se concentrar nessa primeira semana de trabalho do ano, tá? Para a gente começar bem, seguir bem, terminar e recomeçar o ano que vem bem. Então vamos nos atentar para a nossa noite de hoje. Tá bom? Então a gente vai pedir também àqueles que porventura puderem, mesmo em férias, que puderem oferecer uma carona para os irmãos que necessitam daquela carona solidária ao final do nosso trabalho, ela sempre é bem-vinda a todos. Tá? Mais algum informe? Não. Por enquanto não. Né? Então vamos nos sentar confortavelmente, pedir para que se apaguem as luzes, e a Rosa vai fazer o nosso primeiro relaxamento do ano, o primeiro de muitos, para a nossa noite de hoje. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Vamos começar sempre, né? Eu faço questão não, eu acho importante que a gente comece sempre pela prece, pela paz no mundo, né? Que a gente precisa tanto de paz, o mundo precisa tanto de paz. Então, a prece pela paz no mundo. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiamos luz para a nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos os seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Que cada governante, vamos pensar agora em cada governante, seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora, hoje a nossa meditação vai ser até sobre o nosso ano, né?
que está começando o nosso ciclo. Então vamos fechar os olhos, sentem confortavelmente, o mais confortável que vocês sentirem que estão. Soltem o corpo, respirem profundamente, sentindo o ar preencher seus pulmões. Imagine este novo ciclo de 2026. Imagine. Deixe que as preocupações e ansiedades do ano passado se dissipem, como as folhas ao vento. Pense neste ano como um quadro em branco, pronto para ser pintado, com cores vibrantes e experiências enriquecedoras. Sinta a energia do novo ano fluir em você, como um rio que se renova a cada nascer do sol. Será um tempo de renovação, de recomeço e de possibilidades infinitas. Deixe ir as dores e os arrependimentos e abrace a sabedoria adquirida. Em cada respiração, renove sua força e a sua determinação. Visualize seus objetivos e sonhos e sinta a motivação para alcançá-los. Estejam prontos para enfrentarem os desafios e superarem os obstáculos, sabendo que cada passo te leva mais perto do seu propósito. Que este ano seja um tempo de crescimento, amor e paz. Que você possa aprender a amar a si mesmo e aos outros, a perdoar e a soltar. Que possamos encontrar alegria nos momentos simples e apreciar a beleza que nos rodeia. Neste novo capítulo da sua vida, esteja pronto para escrever a sua história com coragem, com sabedoria e amor. 2026 será um ano de muitas realizações e felicidade, não apenas para você, mas para todos aqueles que te rodeiam. Relaxe, se solte, se envolva nesta energia de renovação e bênçãos. Sinta essa paz. Silencie, sinta essa paz no nosso ambiente, essa bênção que estamos recebendo, essa renovação desse ano. E agora podem abrir seus olhos lentamente, deixa seus braços vão voltando para o aqui e agora, voltando lentamente, sem pressa. É nessa energia de amor que nós vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Assim seja, graças a Deus. Pedir para que se acendam as luzes, por gentileza. E a Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo do ambiente. Bom, do livro Vinhas de Luz, pelo Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem ainda podereis. Paulo, Coríntios 3:2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizam os trabalhos. Esquecidos que as afeições, quanto as plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o sentimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas,
e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Neste particular, Paulo de Tarso fornece a judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda a sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto. Não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhe conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exigem, não desdenhes de resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso coração, nosso pensamento para a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor Deus, por mais esse ano que se inicia, nossa jornada, nosso trabalho, nossa caminhada em seus braços, de toda a espiritualidade superior, dos nossos ancestrais, dos nossos mensageiros, nossos irmãos, para que a partir da noite de hoje possamos cada vez mais seguirmos imbuídos na nossa responsabilidade, na nossa missão, no nosso compromisso, no desempenho de nossa jornada, para a nossa evolução, para seguirmos seus ensinamentos, com muita fé, amor e esperança. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, abrindo os trabalhos em 2026, nosso irmão Júlio de Sá, com o tema Nova Temporada. Então, vamos abrir bem a nova temporada, né? Julinho, é contigo. Boa noite. Essa ideia de nova temporada me veio porque a nossa vida é uma grande série, né? Se a gente prestar atenção, ela tem todas as características dessas séries que as pessoas gostam de assistir. Nós temos drama, nós temos sofrimento, nós temos alegria, né? Comédia, nós temos... Então, a nossa vida, né? Essa é uma grande série, uma série milenar, né? São temporadas de milhares de anos, né? nas nossas idas e vindas. Então, a gente deve preparar as nossas expectativas no sentido além do nosso desejo. É porque o nosso desejo é sempre aquele que a gente fala para o outro, quando a gente encontra feliz ano novo, que esse ano seja um ano só de alegria, mas não vai ser. A gente já começou mal o ano no mundo. Várias questões acontecendo que dão conta de que nós vamos ter que estar atentos. E a gente não pode deixar se levar por um otimismo falso. Não, nós temos que estar preparados, principalmente espiritualmente, para dar conta do que vem pela frente. E a gente sabe que essa temporada nesse ano é uma temporada complicada. Ela já começou complicada e nós vamos ter um alíviozinho porque vai ter Copa do Mundo, mas depois da Copa do Mundo vem a guerra, que já é uma característica que está tomando conta do planeta, e esse ano é a nossa vez, de 2 em 2 anos chega a nossa vez, né? Então nós temos que estar preparados para isso e ficar atentos, porque essa questão do tempo ela é muito ampla e difusa, porque o tempo é uma coisa muito... Cada um tem um tempo, para começar. Esse tempo geral que criaram foi uma maneira do homem tentar dominar alguma coisa que ele não tem condições de dominar. E isso foi criado já lá, a gente tem registros do Egito,
tem registro dos astecas, dos maias, eles sempre tiveram uma necessidade de controle do tempo. O homem, né, sempre teve uma necessidade de controle do tempo. Por quê? Porque ele realmente ele escorre pelas mãos. Né? E de maneira diferente para cada um. Então o que eles fizeram? Né? Os homens, desde os primórdios, tentam alguma forma de organizar e de controlar o tempo para que a gente tenha alguns parâmetros para tocar a vida. Né? O que acontece? Nós temos aí o calendário gregoriano, que é o nosso aí, que rege a nossa vida, que foi assim, um grande exercício matemático e de combinações para que a gente limitasse o dia em 24 horas, né, em 365 dias, e de tempos em tempos 366. Né? É uma artimanha ali, foi criado para que houvesse controle, mas não era do tempo em si. Na verdade, quando o homem constrói essa ideia do tempo, ele tem o instinto da dominação, do controle do outro. Né? O calendário gregoriano tinha esse objetivo, que era o controle religioso, né? O controle do tempo, criando parâmetros de dominação. Com a Revolução Industrial, então, escancara, porque aí o tempo é usado a favor do capital, para dominar os trabalhadores. Né? Mas, como Deus sempre justo, misericordioso, ele também fez com que os trabalhadores também começassem a reivindicar o seu tempo. Né? E as horas do tempo dos trabalhadores foram mudando. Né? Trabalhava-se 18 horas, depois veio para 16, para 12. Né? Hoje aqui nós trabalhamos 44, mas já, se tudo der certo nesse ano, a boa notícia vai ser que nós vamos trabalhar na nova regra de 5x2. Trabalho de segunda a sexta e folga sábado e domingo. Acredito que esse ano aprove isso. E é uma vitória para aqueles que sempre são dominados. E é a classe trabalhadora, que são os trabalhadores, e é uma vitória. Porque nós também, trabalhadores, nós também queremos ter uma parcela desse domínio do tempo. Né? Então o tempo, ele é um objeto de desejo do homem desde os primórdios. E a gente enxergando a vida como uma grande série, nós queremos que alguns capítulos dessa nova temporada nos favoreçam. E para isso a gente deve se preparar. Porque se a gente tiver como princípio, como desejo, a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, a gente vai enxergar o tempo de forma diferente, sem se olhar do ter, né? Porque o tempo virou uma coisa de ter. Né? Você ter tempo para quê? Para ganhar dinheiro, para comprar coisas, né? E está mais do que na hora da gente enxergar o tempo para que ele seja revertido para a nossa paz interior, para a nossa tranquilidade, para a nossa espiritualidade, para a nossa relação com as pessoas, estarem além da questão das coisas. Né? Então a gente espera. A minha expectativa para essa nova temporada que se inicia em 2026 é que, dentro de todas as situações que nós iremos passar, boas, ruins, mais ou menos, de tudo isso que a gente consiga trazer para nós o crescimento espiritual, a evolução, um sentimento de que estou melhorando de alguma maneira, apesar das dificuldades. Né? Acho que é o desejo. Então, toda vez que eu falo, ano passado também foi a primeira palestra que eu fiz e eu gosto de falar da questão do tempo. Né? E tem um poema do Drummond que eu gosto muito e falei no passado, vou falar de novo. Quem lembrar, que bom. Quem não lembrar vai conhecer hoje. É muito bom. O nome do poema é O Tempo, do Drummond. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número.
e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Essa é a grande mudança do tempo. É a gente imaginar que tudo vai ser diferente. E isso é uma construção, porque não vai cair no seu colo. Tá? E ele diz: para você desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, desse ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Eu acho maravilhoso essa proposta do Drummond, porque ele não fala de coisas, né? Ele fala dessa conquista pessoal, né? O prazer da sensação de que você é dono da sua vida e de que você faz escolhas e que essas escolhas te beneficiam, né? E para isso nós temos uma ajuda fundamental, né? Que são os espíritos que se interessam por nós, os espíritos de luz que nos acompanham, né? As entidades que se interessam pela gente, nosso anjo da guarda, que a gente deve pedir diuturnamente para que ele não largue a nossa mão, para que a gente construa uma nova temporada com valores que nos façam crescer como espíritos. No livro A Força do Mundo, do André Trigueiro, ele diz que ao iniciar um novo tempo, precisamos acalentar a esperança. Sem esperança, vamos entorpecendo a alma. Então, a esperança ela eleva a nossa vibração e, associada à prece, forma um escudo que nos protege e fortalece. A gente, às vezes, esquece da prece. Outras vezes a gente está numa situação complicada, difícil, por algum motivo, e raramente a gente esquece, se lembra de fazer uma prece. A gente deixa que o problema domine o nosso pensamento e a gente fica andando em círculo em torno do problema e esquece que nós podemos pedir ajuda e a ajuda vem imediatamente, né? E o nosso grande instrumento é a prece. Nós precisamos reconhecer que a vida é um eterno devir, né? E tudo pode acontecer, é natural. Nós estamos aqui para viver experiências para que a gente possa evoluir, né? O objetivo é sempre esse. E a gente evolui através das experiências que a gente passa. E a esperança, essa que a gente fala tanto, principalmente nos inícios de ano, então a gente fala muito de esperança, a esperança ela demanda cuidados. Ela não pode ser só uma coisa abstrata que você deseja, mas não, tem que elaborar, né? Então ela demanda cuidado diário, como se a gente fosse o jardineiro da esperança. Enxerga a esperança como uma planta e nós somos um jardineiro fiel daquela planta. A gente tem que cuidar bem dela, cuidar bem dessa esperança. E cultivar a esperança, como diria Paulo Freire, não a esperança de esperar, mas a esperança do verbo esperançar, né? É acreditar, seguir em frente e construir. Construir a transformação da sua vida, construir a transformação da sua família, do seu entorno, da sua comunidade. Não existe transformação e mudança sem participação e união. Kardec deixa claro lá no Livro dos Espíritos, só existe evolução em sociedade. A gente tem a evolução pessoal que a gente constrói, que a gente trabalha para ela, né? Os espíritas gostam muito de chamar de reforma íntima, eu não gosto muito desse termo, mas é comum no movimento espírita. Mas a reforma íntima ela só tem fundamento e ela só tem razão de ser se você dividir com a comunidade, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, entendeu? Se você dividir
a sua experiência, se você trocar experiências, aí sim você consegue evoluir. E esse é um caminho, um desejo que a gente tem para que a gente transforme cada temporada da nossa vida numa temporada melhor. Então, cultivar a esperança do verbo esperançar, né? Acreditar, seguir em frente. E um novo tempo, né? Uma nova temporada, ela sempre traz uma proposta de renovação, né? De reinvenção, que é muito difícil, também é uma palavra que ficou muito batida na época da pandemia, e deram até ela perdeu muito o sentido que na verdade ela tem, que reinventar e recriar, né? Rever posições, tentar enxergar as coisas de outro ângulo, né? Esse é todo um processo que a gente pode construir também utilizando como instrumento a prece, porque a prece nos aproxima daqueles espíritos que querem nos ajudar. Quando a gente faz a prece, a gente abre as portas, porque os espíritos do bem, eles só interferem na sua vida se você pedir, porque eles respeitam o seu livre-arbítrio. Se você não pedir, eles vão estar perto, eles vão tentar te intuir de alguma maneira, mas não vão interferir. Agora, se você pedir, eles te ajudam e interferem a seu favor, né? Os espíritos que ainda não evoluíram, eles chutam a porta. Eles não têm o respeito pelo livre-arbítrio. Então, um dos instrumentos de construção de defesa nossa está sempre ligado com aqueles espíritos que se interessam por nós, pelo nosso anjo da guarda, pelas entidades, quem acredita nas entidades que estão no nosso entorno. Então, a gente deve pedir constantemente o apoio e ajuda desse povo, porque eles estão doidos para nos ajudar, mas eles só vão nos ajudar se a gente solicitar. Então, nós temos que nos lembrar, quando estivermos em situação difícil, quando estiver passando por alguma complicação, nós temos que respirar fundo. Se tiver oportunidade, vá para um canto, vá para perto de uma árvore, numa praça, ou entra numa igreja, que é um ambiente bom também, que é tranquilo, silencioso, e pede ajuda. Você vai perceber que a ajuda vem. Mas a gente só percebe se a gente estiver atento. E nós temos que ter muito cuidado, porque esse tempo que a sociedade nos oferece, ele é barulhento e ele nos distrai. E quando ele nos distrai, ele nos afasta daquilo que pode nos ajudar. Então, nós temos que ter cuidado com esse reinventar do sistema. Esse reinventar do sistema, ele não tem nada a ver com a proposta de Jesus, né? Cristo nos oferece sempre como lição o exercício do ser e menos de ter, né? E nós somos apegados à rotina, gostamos de previsibilidade, a gente gosta, né, de ter o controle da estabilidade, de saber o que vai acontecer pela frente, né? Tudo isso é compreensível. Mas esse sentimento afronta a natureza das coisas. Na verdade, existe uma dinâmica que não está sob o nosso controle, que nós não temos controle. A vida é um movimento incessante e ele se manifesta de todas as maneiras nas nossas resoluções, e nós também somos atingidos pelas resoluções dos outros. A gente vive em sociedade, né? Então a gente tem que ficar atento, que a gente está imerso num universo que ele não é estático, né? Tudo é dinâmico e nos convida constantemente à ação. A gente tem que estar atento para que a gente consiga atrair as energias e as possibilidades para a nossa vida, né? Mesmo quando a gente se sente apequenado, desalentado, né, desanimado, prostrado, porque numa temporada de 365 ou 66 dias, acontecem muitas coisas. A gente passa por várias situações, né? Tem dia que você está muito bem, tem dia que você não está tão bem assim, tem dia que o seu parceiro não está tão bem assim, ou a sua parceira, né? E a gente tem que aprender a conviver, né? Conviver com as diferenças, né? Então, quando a gente está nessa situação, quando a gente vê alguém que a gente ama ou que convive com a gente apequenado, desalentado, desanimado, prostrado, a gente tem que entender isso como um convite
nessas experiências de dificuldade, um convite para a luz, para a regeneração, sabe? Um olhar detalhado para a nossa vida, uma prece que nos inspire e que nos tire dessa situação. Porque em um ano a gente passa por muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente deveria estar sempre lembrando é da proposta de Jesus, né? Jesus é a nossa referência, a nossa lição de vida, é o divino exemplo, né, que Deus colocou para que nós tivéssemos como referência, né? E Jesus nos propõe amar ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus propõe que a gente ame o próximo como a nós mesmos, isso pressupõe que nós temos que nos amar para poder amar o próximo. E aí, nós temos que, nessa nova temporada, ter um olhar para nós, um olhar para dentro, para o ser, né? E para isso nós precisamos desenvolver com a lei do amor, essa mensagem, esse ensinamento de Cristo. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. Às vezes nós nos cobramos demais. Às vezes nós temos pouca paciência com as nossas adversidades, as nossas dificuldades, né? Nossos desafios, né? Então, se a gente focar nessa mensagem do Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos ver que as coisas, que tudo que acontecer vai valer a pena, mesmo quando for na adversidade, né? Um dos propósitos mais nobres da vida é aprender tudo que for possível, mesmo quando vem através da adversidade. E quando as coisas se acalmam, Chico dizia, tudo passa, né? Toda dificuldade tem prazo para terminar. É uma frase do Chico que eu gosto muito. E quando a gente passar pela adversidade, a gente parar, respirar e analisar, a gente vai perceber que valeu a pena. Então nós precisamos estar abertos para isso, sabe? Sem nos preocupar tanto com a opinião dos outros, sem nos faltar pela expectativa alheia. Nós temos que ter respeito. Nós temos que nos respeitar mais, dar mais prioridade para a nossa construção. Porque isso, aquilo que somos, ele essencialmente define a qualidade da nossa psicosfera. Se a gente se cuida bem, essa nossa psicosfera se fortalece. O nosso campo magnético ele se ilumina e fica protegido, né? Então quem busca o próprio equilíbrio e se esforça para alcançá-lo, ele irradia uma vibração amorosa, né? Acolhedora. Ele interage com as outras psicosferas de cada um que está no seu entorno, né? Então essa interação, ela constrói uma espiral, né? Isso é energia. A energia ela se multiplica e ela pode transformar o mundo, né? Ela pode mudar o mundo. Gosto sempre de lembrar, aqui sempre falo do efeito Isaías. O profeta Isaías, que viveu 700 anos de Cristo, ele dizia que qualquer profecia, por mais negativa que fosse, podia ser transformada se nós nos uníssemos em oração para mudar aquela situação. Então, a força do pensamento, a força da fé, e quando ela se constrói nessa espiral, na união das nossas psicosferas, com o pensamento positivo a gente transforma, ele é transformadora. Mas para isso, nós precisamos entender a importância da gente se cuidar e de elaborar a nossa vida espiritual com esse cuidado pessoal, né? Então todos nós podemos contribuir para um ambiente menos tenso, mais harmônico e pacífico. Tem um texto aqui do Emmanuel, psicografado pelo Chico, e é muito interessante. É pequenininho, eu vou ler rapidinho, porque tem a ver com o que a gente está falando. É do Fonte Viva, do Chico Xavier. O título é Entendamos-nos.
que é de Pedro, versículo 4, capítulo 8. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Não existe tarefa maiores ou menores, todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência que se destaca sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois no orgulho com que te presume superior, não se isole, pois no orgulho com que te presume superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência, e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário que nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos o nosso próximo no esforço que despende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência será enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre onde estiveram. Então, essa proposta da construção coletiva, da transformação coletiva, sabe? A reforma íntima, esse tema é perigoso porque ele individualiza. E o crescimento, ele é, na filosofia espírita, sempre bem claro, o crescimento só acontece e se desenvolve em comunidade. Eu falo sempre aqui do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, que é o Livro das Leis Morais. Ali tem todo um tratado de como se conviver e construir a sociedade, e já no século XIX, Kardec falava das diferenças sociais, falava da exploração do trabalho e falava da importância da união para a justiça, amor e caridade. Então, o desejo que a espiritualidade nos traz na transformação, nessa mudança de fase, nessa nova temporada, é que a gente entenda que nós só vamos construir transformação unidos. Nós só vamos construir, como diz aqui no texto do Emmanuel, só vamos construir transformação respeitando o próximo, respeitando os direitos de cada um. E nós somos fundamentais e importantes. Às vezes a gente fala, eu sou só um grão de areia, né, na praia, mas cada grão é importante para formar a praia. Sem um grão não tem a praia, é diminuindo, né? Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda, né? A gente bota lá uma colher de fermento na massa de pão e o pão, né? Então, nós somos o fermento da vida e nós temos que cumprir a nossa tarefa da transformação nos unindo sob a orientação da ética e da moral de Cristo. Os nossos gestos, menos os mais insignificantes, eles alcançam o próximo, né? Tudo que fazemos tem consequência, para o bem ou para o mal. Porque tudo que a gente fala, a palavra é energia, o olhar é energia, o toque é energia, né? Então, a gente tem que estar atento para fazer a nossa parte. Santo Agostinho dizia que quando um novo tempo se apresenta, deviam puxar um extrato do ano anterior, né, e enumerar as coisas que deram certo e as que queríamos esquecer. Na verdade, Santo Agostinho ele sugere que todo dia, ao final do dia, quando a gente for descansar, que a gente for fazer a nossa prece, que a gente faça um balanço
do que nós fizemos certo, o que fez de errado, o que pode melhorar, né? E a gente faz pouco isso, por quê? Porque a nossa casa é muito barulhenta, né? A maioria, né? É televisão, é som, né? Então aquele tempo, né, que os espíritas falam até do Evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana, em que as pessoas param, silenciam e leem uma mensagem do Evangelho e conversam sobre aquilo ali, sabe, 5 minutos. Mas a gente tem dificuldade de parar 5 minutos para se dedicar à nossa construção pessoal e espiritual da nossa comunidade, da nossa casa, da nossa família. Porque tudo começa dentro da família, né? A transformação começa quando a gente consegue ter esse relacionamento dentro da família. Mas eu falo sempre isso aqui, e vocês sabem que o demônio é o sistema. E ele é barulhento, e ele faz de tudo para nos distrair. Né? Ele faz de tudo para nos distrair. Então nós temos que ficar atentos. Então, a proposta de Santo Agostinho é boa para todo dia e no ano também, para a gente fazer uma avaliação. Né? A gente deve recordar tudo o que nos aconteceu, recapitular o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, né? E a gente tem que ser imparcial, porque às vezes a gente se engana, né? Então a gente deve refletir no que acertamos, no que erramos, nos momentos que nós nos omitimos, nos que nós fomos úteis ou não. Não dá para ficar colocando as nossas mazelas na conta do destino. Isso também é outra coisa, que é outra válvula de escape que a gente tem. Aconteceu porque tinha que acontecer. É verdade. Aconteceu porque motivos levaram a acontecer. E qual foi a nossa atuação, ou a nossa intervenção, ou a nossa atenção para que aquilo não acontecesse? Que somos todos aprendizes, né? Na vida. E toda experiência tem seu valor, mas a gente tem que ser honesto na avaliação. A gente não pode camuflar. A gente tem que ser honesto na avaliação. Mesmo que isso doa. Mas é uma forma de construção. A gente tem que fazer dessa temporada uma temporada diferente. Né? Se der para no final ser feliz para sempre, ótimo. Né? Mas se não der, mas pelo menos que a gente chegue perto disso. Porque é outra coisa também que a gente ouve muito falar nas religiões, inclusive na filosofia espírita, que esse mundo não é para ser feliz. Mas eu tenho a casa aqui, inclusive, adota os livros, a tradução do José Herculano Filho. E o José Herculano é um dos maiores pensadores do espiritismo no Brasil, pouco valorizado, mas um dos maiores espíritos. Eu fui o primeiro a usar a expressão pedagogia espírita. Ele entendia a filosofia espírita como um instrumento de aprendizado, de desenvolvimento do ser humano através do estudo. Então ele chamava a filosofia espírita de pedagogia espírita. E o Herculano, ele tem um livro, inclusive, que ele diz que o reino de Deus é aqui. Que a gente vai e volta, porque nós só vamos terminar nossa tarefa quando a gente transformar esse planeta. Que Deus fez esse planeta maravilhoso, com todas essas cores, com toda essa natureza, essa maravilha que existe, que a gente também presta pouca atenção. Sabe? Você passa na avenida, a pessoa está fazendo uma caminhada, ao invés de ela estar observando, que ela é linda essa avenida aqui. Ela tem bicho que não acaba mais, é só se prestar atenção. Tem flores, tem frutas, e tem gente. Mas não, o sujeito passa com aqueles 2 troços enfiados aqui, cabeça abaixo, você dá bom dia e não ouve. E às vezes o cara até te conhece. Mas não, ele está distraído, ele está focado naquela coisa que o sistema enfiou no ouvido dele. Entendeu? E ele vive em função daquilo ali. E isso está dentro dos carros, está dentro das casas, sabe? Você para no restaurante, tem uma mesa com 4 pessoas, cada um no telefone. E é isso. E isso é dominação, isso é o demônio.
Demônio não é aquele diabinho, que chifrinho vermelhinho, que todo mundo vê e tem medo, não. O demônio é isso que te cria esses desejos e te domina, te tirando a sua atenção para o que há de mais belo no planeta, porque ele te enfia 2 fones no ouvido e você desliga, você não presta atenção em mais nada. Isso é o demônio, isso é o sistema. É esse sistema que pode fazer com que essa temporada nossa seja muito ruim. E nós precisamos estar atentos e temos que nos entender. Aqui, entendamos. Emmanuel fala, a gente tem que se entender e a gente tem que descobrir a necessidade que nós temos uns dos outros. Nós temos que nos dar as mãos, nós temos que nos auxiliar, nós temos que nos amar, nós temos que cuidar daqueles que têm menos que a gente. Nós não podemos nos isolar, entendeu? Dentro dessa proposta de um sistema que não tem interesse nenhum em nós. Ele só quer que a gente produza dinheiro para eles. Eles não querem nada com a gente, eles não estão pensando na nossa saúde mental, eles não estão pensando na nossa saúde espiritual. Não, eles só pensam em produzir necessidade para que a gente trabalhe mais, consuma mais e mais e mais. Então a gente tem que entender que cada pensamento, cada sentimento, cada atitude nossa, eles reverberam e alcançam todos aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que prestar atenção. Quanto mais positiva for a nossa atitude, quanto mais inspirado for os nossos sentimentos, quanto mais evoluído for o nosso pensamento, mais luminoso será o resultado disso tudo. Nós temos que pensar em viver e conviver, é viver com, estar com as pessoas. A gente precisa resgatar essa coisa. Eu me lembro na infância, em que na roça, e que nas noites de lua cheia se juntavam os vizinhos, as crianças, e fazia fogueira e brincava, e não tinha televisão, né? Eu vi ver televisão já com 12 anos de idade. Sabe? E aquilo era muito bacana, ver aquelas pessoas, e era os mais velhos ficavam num canto, as crianças ficavam no outro, e ali você passava horas conversando, as pessoas sabiam o dia certo de plantar determinada raiz ou verdura, pela posição do vento o cara sabia que hora que ia chover, o cara se guiava pela natureza. Hoje ele não pode mais, porque o clima está todo alterado. Nós fizemos tão mal para o planeta que hoje essa sabedoria dos antigos, ela tem dificuldade de funcionar, porque os ciclos mudaram. Nós tivemos aí há uma semana ou 2 atrás, 2 dias de inverno em Friburgo de 12 graus. Hoje nós tivemos 32. É isso. Olha o que nós fizemos. Cedendo aos desejos do sistema. Então, que essa nova temporada nos permita uma vida equilibrada, serena, junto com a felicidade possível. Porque a felicidade, quando a gente cria muita expectativa, você deixa de prestar atenção nas pequenas coisas. E a gente tem vários momentos felizes, às vezes no mesmo dia. É só prestar atenção. Então, eu fico muito incomodado com a virada de ano, essa coisa aí, de virada de ano, porque ela cria muita expectativa. E expectativa gera ansiedade. Então, que a gente tenha menos expectativa e mais construção. Que a gente entenda que a gente tem que estar junto, construindo um mundo novo, um mundo melhor. E só se faz isso junto. Pela internet não adianta. Militância da internet não muda nada. Não muda nada. O negócio de assinar, abaixo assinar da internet, não muda nada. O que muda é a mão na massa. É se juntar ao seu, do lado, é fazer campanha do quilo. Entendeu? Nós estamos sem voluntário, estamos precisando. Está sumindo. Você não vê mais gente querendo participar de ações de voluntariado. Precisa disso. Nós precisamos ajudar a quem precisa mais do que a gente.
E isso é uma satisfação muito grande. Essa é uma construção. Sabe? Expectativa, você fala assim, espero que o mundo mude. E construção vou fazer alguma coisa para tentar mudar. Eu lembro muito que o Betinho gostava muito de contar a parábola do beija-flor. Que ia lá, pegava o biquinho de água e no incêndio jogava. Aí os outros bichos zoaram, o que você está? Estou fazendo a minha parte. É o que eu posso fazer. Então a gente pode fazer muita coisa, mas às vezes a gente se deixa levar pela distração, né? Pela acomodação e não participa. Aí na hora de fazer o balanço no final do ano lá do Santo Agostinho, né? Aí a gente fala, caramba, lá se foi o mundo. Né? Então a gente sabe que tudo é passageiro, a nossa passagem, a nossa série, ela vai ter uma interrupção aqui, a gente vai lá para o mundo espiritual. Lá a gente vai ter a noção de que essa série tem muito mais temporadas do que a gente imagina, né? Mas nós sabemos que aqui é tudo passageiro, né? E a gente precisa saber navegar nessa vida, aproveitando ao máximo os momentos que ela oferece, os bons e os ruins. Chico dizia que há aprendizado no sofrimento também, né? E é verdade, a gente sabe que a gente aprende também. Então nós temos que valorizar os momentos bons e os ruins, né? Os bons, maravilha, coisa boa. E os ruins deixam ensinamentos, deixam lições, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um desafio para todos nós. Jesus diz, sede perfeitos, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. Então, é feliz aquele que entende o sentido da vida e dela desfruta com alegria. E a resignação possível. E a gente tem que entender que nem tudo está nas nossas mãos. A gente tem que ter resignação para algumas situações, para algumas coisas. Mas nós podemos desfrutar de muita coisa boa, a gente pode fazer muita coisa boa. Quando você faz coisas para o bem, isso te dá um retorno muito grande, uma fortaleza, sabe? Uma energia de crescimento muito grande. Então que esse novo tempo nos traga a sabedoria de viver um dia de cada vez. Também temos que tirar um pouco dessa ansiedade, sabe? Dessa expectativa, do planejamento do futuro. Isso é outra coisa que o sistema botou na cabeça da gente, que a gente tem que planejar. A gente tem que ter tudo no papel, vai ser assim, vai ser assado. Não é assim. Porque aí a gente não vive. E esse é um instrumento de dominação. É para isso que foi criado esses limites de tempo, calendário, relógio, tudo isso é para isso. É para dominar a nossa liberdade que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida com liberdade, ela é nossa. E Deus é tão grande, tão misericordioso, que nem Ele interfere no nosso livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos socorridos a hora que a gente precisar. A hora que a gente pedir, nós vamos ser socorridos. Mas enquanto a gente levar o barco, a gente vai levar adiante. E os bons espíritos, os nossos guias, os nossos mentores, vão estar observando. Mas se você não prestar atenção e pedir ajuda, vai ser do jeito que for. E não adianta se lamentar e nem botar a culpa no destino. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece com a gente. Então que o novo tempo nos traga essa sabedoria de viver um dia de cada vez, com tranquilidade. Porque quem se antecipa ao futuro, ou se percebe refém do passado, não tem paz. Você vive muito em função do que ainda vai acontecer. Você está antecipando o sofrimento. Ou você vive muito em função do que já aconteceu. Então você é refém do passado, ou você é refém de um futuro que ainda não aconteceu. Então, isso tira a paz da gente. Né? Nós temos que ter mais cuidado, sabe? E esse dia eu estava vendo uma palestra daquele Marcelo Gleiser, físico,
E ele dizendo que o presente dura 3 segundos. Ele não. Um estudo de físicos chegaram à conclusão que o presente dura 3 minutos. 3 segundos. Né? Então, se a gente não consegue viver o presente, e a gente quer antecipar o futuro, a gente está sofrendo por antecipação. Então, ancorar o pensamento no momento presente é um exercício de pacificação interna, né? Que promove saúde e bem-estar, porque focar muito no futuro te traz ansiedade, traz medo, né? Então, a gente tem que tentar administrar melhor essa nossa temporada aqui, sem dar muita importância para o tempo futuro, que você nem sabe se ele vai chegar para você nessa encarnação, né? Então, que esse novo tempo, essa nova temporada, é que ela nos fortaleça no reconhecimento pessoal da nossa importância, que a gente passe a dar mais valor em nós mesmos, né? Cada um de nós tem poder de interferir na realidade que nos cerca, né? É o que o Alberto Guilherme chama de a força do um, né? Todos podemos fazer diferença em favor de um mundo melhor, mais justo, mais ético, um mundo onde temos menos egoísmo e mais solidariedade, sabe? O Erasto fala lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, é bela essa lei de solidariedade universal, porque nela se encontra essa máxima sublime: todos por um e um por todos. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo. É a proposta do Espiritismo. Todos por um e um por todos. Só existe evolução coletivamente, né? A força do mundo transforma a realidade de todos e valoriza a nossa estadia na vida material. Nessas várias temporadas que a gente passa por aqui, né? Que a reencarnação, ela eterniza e torna precisa a nossa filiação espiritual, né? E o espírito vai ser chamado para prestar conta do seu mandato terreno, né? E ele precisa compreender, e é por isso que ele tem que voltar para dar continuidade na tarefa interrompida, né? Mas ela vai ser sempre retomada até que a gente acerte. Essa é a outra face de Deus, que é a da misericórdia. Nós podemos errar quantas vezes for, nunca seremos punidos, nem condenados, nem julgados. Teremos oportunidade para voltar e retomar e tentar acertar. Isso vai acontecer quantas vezes a gente precisar. Então, eu desejo que esse novo tempo ele clareie a necessidade do exercício da caridade, entendeu? Como diz a filosofia espírita, fora da caridade não há salvação, né? E seguir a proposta de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Jesus resume todos os profetas antes da vinda dele nesses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente não pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Nós teremos um ano conturbado. Respiremos fundo, relevemos aquilo que você entende como ignorância do outro, tá? Para que não haja, para que você não faça nada que possa se arrepender depois, né? Porque tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Então, esse novo tempo, essa nova temporada nos dá a oportunidade de apurar a nossa sensibilidade, de desenvolver a empatia, que é fundamental, de alimentar o sentimento de solidariedade, porque a gente só vai transformar o mundo através da solidariedade, entendeu? Então esse novo tempo ele nos compromete com a nossa capacidade de nos indignar. Não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com as injustiças, com as várias faces da injustiça, o preconceito, a discriminação, a exploração do homem pelo homem. Devemos estar atentos com todas as mazelas que afligem a parte mais frágil da humanidade,
Nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação. Essa é uma atitude cristã. Jesus foi preso, foi perseguido, preso, torturado, condenado à morte, porque ele se indignava com o que era feito, com o que era feito pelos mais humildes. Né? Nós não podemos nos levar de novo pelo demônio. Vocês lembram lá no tempo de Jesus que era o demônio? Eram os vendilhões do templo. Primeira vez que se ouve falar que Jesus se irritou. Acho que é a única vez na Bíblia que você vê que Jesus se irritou foi ali. Né? Então nós precisamos estar atentos à nossa relação com o sistema. Nós temos que resistir ao canto de sereia do consumismo. Precisamos ser e menos ter. Enfrentar a lei de César, que sistematicamente promove a injustiça. Nós temos que estar atentos no exercício da cidadania. E para encerrar, como disseram os poetas, Ivan Lins, Vitor Martins, vamos construir um novo tempo. Apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estejamos na luta, para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja o caminho que se deixe de herança. Um novo tempo, uma nova atitude, saúde, paz, força, coragem, fé, tudo vai dar certo. Muito obrigado. O nosso irmão Júlio vai fazer a nossa prece final. Deus de misericórdia, permita aos bons espíritos que nos cercam, que venham em nossa ajuda, quando estivermos em dificuldade, e que nos ampare se vacilarmos. Fazei que nos inspire a fé, a esperança, a caridade, o amor, o equilíbrio, a serenidade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos neles a força que nos falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva, o amor que consola. Que a paz do Senhor esteja conosco, que tenhamos uma semana iluminada, que voltemos em paz para nossas casas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, agradecemos a todos pela presença e que a paz do Mestre possa nos levar até vossas casas. Tá? Uma boa noite a todos. E quarta-feira tem o pêndulo, desobsessão. E estamos de volta, firme e forte. Tá? Boa noite a todos. 104,9